Estamos vivendo nos últimos dias da história humana e a questão final no tempo do fim será a questão da adoração. Quando as duas bestas de Apocalipse 13 se unirem para uma religião mundial, o mundo não estará preparado para isso. Deus em breve ordenará aos 7 anjos de Apocalipse 16 que derramem as 7 taças sobre a terra. As 7 últimas pragas, e as pessoas que tiverem a marca da besta sofrerão essas pragas terríveis. Daniel 12, versículo 1 diz: Naquele tempo Miguel se levantará, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação. Jesus fará uma proclamação solene em Apocalipse 22, versículo 11, que o santo continue santo e que o ímpio continue ímpio. A pergunta é feita em Apocalipse 6, versículo 17, quem poderá permanecer de pé no devastador derramamento da ira de Deus, sem mistura de misericórdia? A resposta de quem poderá permanecer de pé é dada no capítulo seguinte, Apocalipse 7, 2.1 a 3. Haverá um grupo de pessoas que foi selado e será protegido em meio ao cataclismo que afligirá a terra. Os 144 mil, quem tem vitória sobre a marca da besta? E eu vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. E aqueles que têm a vitória sobre a besta, sobre a sua imagem, sobre a sua marca e sobre o número do seu nome. Você gostaria de fazer parte do exército de Deus dos últimos dias? Como podemos fazer parte do exército de Deus nos dias finais? Vamos estudar suas marcas identificadoras. Aqui estão 7 fatos sobre os 144 mil selados de Deus. Primeiro, eles são o exército santo de Deus. Os 12 apóstolos foram um tipo de unidade de forças especiais durante a primeira vinda de Jesus, após 3 anos e meio de treinamento pessoal intensivo com Jesus. Deus foi capaz de usá-los para alcançar grandes vitórias. Eles conseguiram penetrar no domínio de Satanás e liderar um grande avivamento. Assim como nos últimos dias, Deus terá um exército santo que proclamará as mensagens dos 3 anjos. E eles têm uma missão crucial de preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Os 144 mil são judeus literais? A mensagem do selamento vai para o mundo todo, então o selamento deve envolver pessoas de todas as nações da terra. Portanto, eles não podem ser israelitas literais. O número 144 mil é literal ou simbólico. Os 144 mil não representam um número literal de pessoas que serão salvas. Os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo. Os 144 mil são a igreja militante de Deus no tempo do fim. A grande multidão é a igreja triunfante de Deus no tempo do fim. 12 vezes 1000. Esse número nos lembra das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos do Cordeiro. O número 1000 pode se referir a uma unidade militar em Israel dos tempos antigos. Números 31, versículos 4 a 6. A Bíblia não ensina que os 144 mil serão os únicos salvos nos últimos dias, logo após a lista das tribos dos 144 mil. O profeta vê uma grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Deve haver um significado espiritual nos 144 mil, na forma como as tribos são listadas em Apocalipse 7, versículos 5 a 8. Esta é a única vez nas Escrituras em que os nomes das tribos aparecem nesta ordem. Aqui estão os nomes das tribos que compõem os 144 mil, na ordem listada em Apocalipse capítulo 7, juntamente com o significado de cada nome. Número 1, Judá, eu louvarei ao Senhor. Número 2, Rúben, ele olhou para mim. Número 3, Deus concedeu boa sorte. Número 4, Aser, feliz sou eu. Número 5, Naftali, minha luta. Número 6, Manassés, fazendo-me esquecer. Número 7, Simeão. Deus me ouve. Número 8,
Levi, unido a mim, número 9. Issacar me comprou número 10, Zebulon, habitação número 11, José. Deus acrescentará a mim, número 12, Benjamim, filho da sua mão direita. Perceba o que acontece quando o significado dos nomes é combinado na mesma ordem em um parágrafo. Eu louvarei o Senhor, pois ele olhou para mim e concedeu boa sorte. Sou feliz porque minha luta está me fazendo esquecer. Deus me ouve e está unido a mim. Ele me comprou uma morada. Deus acrescentará a mim o filho de sua mão direita. Esses nomes descrevem a história da luta, redenção, vitória e casamento da igreja. Para o Cordeiro número 2, os 144.000, eles passam pela grande tribulação. Apocalipse 7, versículo 14. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Este versículo afirma claramente que eles saem da grande tribulação, permanecem fiéis a Deus. Eles são aqueles que foram condenados e perseguidos pela besta do anticristo, que representa o papado católico romano em Apocalipse, capítulo 13. Ao contrário da maioria dos cristãos, eles acreditam que haveria um arrebatamento secreto e uma tribulação de 7 anos. Os fiéis estarão na terra quando vier a grande tribulação, mas serão protegidos, pois têm o selo de Deus. Devemos, através de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. João 16, versículo 33. No mundo, vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A maioria do mundo cristão acredita que não estará aqui para experimentar as 7 últimas pragas, pois será arrebatada secretamente. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Assim como os israelitas estiveram presentes durante as pragas e foram libertos ao final das pragas, o povo de Deus também estará presente, mas protegido durante as pragas e será libertado ao final das pragas. A Bíblia fala de 2 grandes tribulações na profecia. Uma foi durante a perseguição papal na Idade das Trevas, quando milhões de cristãos foram mortos. Mas a principal grande tribulação deve se referir ao tempo imediatamente antes da segunda vinda de Jesus, como mencionado em Daniel 12, versículos 1 e 2. Diz assim: e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será liberto. A ideia do arrebatamento está preparando o mundo cristão para uma surpresa avassaladora. Eles se encontrarão no meio da tribulação sem a preparação necessária, porque esperavam ir para o céu no arrebatamento antes da tribulação. Eles ensinam que Apocalipse 14 não tem relevância agora porque se aplica aos judeus literais, depois que a igreja estiver no céu, o que a Bíblia não ensina. Número 3, eles têm o selo de Deus em suas testas. O que é o selo de Deus? Gênesis 2, versículos 2 e 3. Deus colocou sua assinatura na semana da criação ao descansar no sábado. E o 4º mandamento explica que o sábado identifica quem fez o mundo e tudo o que nele há. O selo de Deus está ligado ao seu documento legal. A sua lei, a resposta é sim. O selo de Deus está no coração da sua lei. Ele tem 3 elementos. Qual dos 10 mandamentos contém o selo de Deus? Resposta: o 4º mandamento. Qual era o nome do legislador, o Senhor? Qual é o cargo de Deus? Ele é o Criador, ele fez tudo. E qual era o seu território? Céu e terra. Aí está o selo de Deus. O sábado do 7º dia do 4º mandamento se destaca como único entre os 10 mandamentos, sendo o único mandamento que identifica Deus como Criador, libertador e legislador. Satanás conhece bem o poder e o propósito do sábado e ele tem buscado incansavelmente obscurecê-lo e fazer com que seja esquecido. No entanto, o povo de Deus no tempo do fim, o povo não o esquecerá. Eles o honrarão e o guardarão como um memorial da criação. Amigos, a questão é: a quem vocês vão obedecer? A Jesus Cristo ou ao anticristo, aos mandamentos de Deus ou aos mandamentos dos homens?
O dia que guardamos como santo indica a quem estamos sendo leais. Em breve, todo o mundo enfrentará a prova que estamos discutindo neste vídeo. Número 4. Os 144 mil passam por uma sentença de morte. O povo fiel de Deus estará sob sentença de morte. Daniel, o capítulo 3, está em segundo plano, onde Babilônia tentou matar o remanescente fiel de Deus, que guardava os mandamentos de Deus e se recusava a praticar a falsa adoração ao Deus Sol, cujo número é 666. Esses jovens passaram pela tribulação, mas não foram tocados pelo fogo. Sua fé foi testada, mas eles saíram como ouro puro. Esses 3 jovens são um prenúncio dos 144 mil Apocalipse 13, versículos 16 e 17. A Bíblia diz que se você não tiver a marca, não poderá comprar nem vender. O motivo pelo qual a maioria dos cristãos não sabe o que é a marca da besta é porque não sabe quem é a besta. O que é a marca da besta? A marca da besta deve ser o sinal da besta ou a autoridade do papado. Observe a próxima sessão. De um catecismo católico, é claro, a Igreja Católica afirma que a mudança foi um ato dela. E esse ato é uma marca de seu poder e autoridade eclesiástica em assuntos religiosos. Alguém tem a marca da besta hoje? Ninguém terá a marca da besta até que uma legislação religiosa seja aprovada, impondo a observância do domingo. Se você receber a marca da besta, será protegido da ira da besta. Mas se você receber o selo de Deus, será protegido da ira de Deus. De qual ira você preferiria ser protegido? Número 5. Eles são virgens. Uma mulher representa uma igreja na profecia bíblica. Há 2 mulheres apresentadas no livro do Apocalipse. A mulher pura, em Apocalipse 12, a noiva de Cristo, e a mãe, Babilônia. A meretriz, escarlate, em Apocalipse 17. Apocalipse 14, verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Isso é simbólico, significa que eles não se envolveram com a religião falsa ou se separaram dela. Eles evitaram o vinho das falsas doutrinas da mãe Babilônia, a mulher prostituta de Apocalipse 17. Entre as abominações das falsas doutrinas na taça de vinho, ou Babilônia, estão o espiritismo, a imortalidade da alma, o fogo eterno do inferno, transubstanciação e a maior abominação de todas, a santidade do domingo. A maioria das civilizações asiáticas adora o sol. Os egípcios, os babilônios, os persas e muitas outras culturas asiáticas adoram o sol. Os 144 mil se identificam com a igreja remanescente, a noiva de Cristo, a mulher pura em Apocalipse 12. Para um estudo detalhado sobre esse assunto, por favor assista ao meu outro vídeo, Mãe Babilônia Desmascarada, número 6. Eles guardam os 10 mandamentos de Deus, os 144 mil, eles têm o nome de Jesus e do Pai em suas testas. Apocalipse 14, verso 1, eles são redimidos dentre os homens. Apocalipse 14, versos 3 a 4, e sendo primícias. Apocalipse 14, verso 4. Eles guardam os mandamentos de Deus, todos os 10. A evidência de ser salvo é obedecer aos 10 mandamentos. Isso te leva a uma experiência de obediência, agindo por meio do amor. Assim como Israel foi salvo, não por suas obras, foi Deus quem os conduziu pelo Mar Vermelho e rompeu o cativeiro egípcio. A observância do sábado é um fim em si mesma. Sua observância não confere santidade, nem nos garante a salvação. O sábado é um sinal externo de uma experiência interna produzida pelo Espírito Santo. Vamos pegar o exemplo do patriotismo. O patriotismo é um conceito abstrato, é algo que você sente profundamente em seu coração. Prestar juramento à bandeira enquanto o hino nacional dos Estados Unidos é tocado permite que você externalize o seu patriotismo ou o sinal visível do seu patriotismo.
É apropriado prestar juramento aos Estados Unidos usando uma bandeira russa? Isso faz alguma diferença? É claro que os 144 mil escolhem guardar o sétimo dia como santo, conforme Jesus ordenou. Eles escolherão permanecer firmes na palavra de Deus e perseverar até o fim. Mateus 24, versículo 13, diz: Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Número 7. Os 144 mil pregarão as mensagens dos 3 anjos. Deus nunca destrói uma civilização sem antes dar um aviso. Jesus diz em Mateus 24, versículo 37. Mas assim como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Antes que o dilúvio viesse e destruísse a terra, Noé pregou uma mensagem de amor e advertência. Não foi uma mensagem suave para o mundo antediluviano, como diz 2 Pedro 3, verso 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição de um homem piedoso. A fé dos 144 mil é seguir a autoridade de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, a lei de Deus, os 10 mandamentos e o exemplo de Jesus Cristo. Mesmo agora, Jesus está treinando um exército de forças especiais para liderar nesta missão final de resgatar os filhos de Deus que se tornaram prisioneiros de guerra de Satanás. Você gostaria de fazer parte do exército de Deus nos últimos dias? Entregue-se a Jesus e defenda a palavra de Deus. Se desejamos fazer parte desse grupo fiel, os 144 mil e passar a eternidade com Jesus, primeiro precisamos aprender a segui-lo. Aqui, agora por favor escreva nos comentários: eu estou com Jesus Cristo. Apoie este ministério. Vamos todos continuar buscando a verdade e as profecias bíblicas e fazer parte dos 144 mil, o exército de Deus dos últimos dias.